Olá, vamos gravar mais um vídeo abordando aqui questões sobre o BR Office, né, o editor de texto, o Writer, e também o editor de planilhas, o Calc. Então nós temos agora aqui uma questão sobre o BR Office Writer, que nos mostra uma ferramenta da barra de ferramentas formatação, que é o primeiro botão dessa barra de ferramentas. Então nós temos aqui o ícone a seguir, pertence à barra de formatação do BR Office 3.1. Então é um íconezinho chamado Estilos e Formatação, tá? Que se encontra no início da barra de ferramentas Formatação do BR Office Writer. Por sinal, também a imagem é diferente, mas a descrição e a função do botão, né, são as mesmas do Word. Quando se inicia a barra de ferramentas Formatação, inicia com um botão também denominado Estilos e Formatação, com uma imagem diferente da do BR Office, mas que praticamente com as mesmas funcionalidades. Então nós temos aqui, a sua função é abrir o diálogo, ou seja, a caixinha de diálogo denominada estilos e formatação, como a gente tem aqui na letra D, certo? Então, é o nome dessa ferramenta, nós vamos aqui alternar para uma janela do Writer, e logo no começo da barra de ferramentas formatação, nós temos esse botão, colocando aqui o ponteiro do mouse em cima, nós vamos ter estilos e formatação. Essa é a definição do botão. Qual a função desse comando? E uma explicação que nos dá aqui uma ideia de como funciona também no Word, praticamente com a mesma funcionalidade. Tem a função de alterar automaticamente a formatação do parágrafo ou texto que você selecionar. Vai depender do tipo de estilo, né? Então, ao clicar nessa ferramenta, será aberta essa caixa de diálogo chamada Estilos e Formatação. E nós temos aqui alguns estilos para alterar a formatação de todo o texto que, no caso, aí se encontra selecionado no momento. Uma outra forma de alterar o estilo, tem um botãozinho ao lado chamado Aplicar Estilo. Sem precisar abrir aquela caixa de diálogo, nós já temos aqui alguns estilos do programa, né? Como, por exemplo, título 1. Já vai alterar aqui, olha, a formatação desse textozinho selecionado. A formatação que nós tínhamos agora há pouco era fonte Times New Roman, tamanho 16, não tem negrito, itálico, sublinhado. E ao aplicar essa formatação de estilo, título 1, mudamos aqui a fonte para Arial, o tamanho alterou para 16,1, aplicou-se negrito e um recuozinho aqui da segunda linha em diante do parágrafo, o recuo deslocado do parágrafo. Se eu clicar na ferramenta Aplicar Estilo, título 2, então a gente já tem uma fonte Arial com o tamanho alterado para 14, o estilo de negrito e também o de itálico ativados no parágrafo selecionado e um recuozinho maior do que o do estilo anterior, da segunda linha em diante do parágrafo. E assim vai, até chegar aqui na opção mais, o que vai nos trazer a caixa de diálogo, estilos e formatação, é tanto que o botão ficou ativado. E aí nós temos outros estilos, além do título 1, 2 e 3, que nós vimos ali, título 4, 5, 6 até o de número 10 e alguns outros estilos. E na medida que você vai clicando nesses estilos, automaticamente você vai vendo uma modificação na formatação do texto que você tem selecionado. Temos aqui a opção padrão, que vai nos trazer o formato padrão, né, dado dos parágrafos do BR Office, ou seja, ao abrir o programa, ao iniciar a janela do programa, nós começamos por padrão com uma fonte Times New Roman, tamanho número 12, e é essa a formatação que é aplicada ao texto selecionado. Então, o nome daquele botão que apareceu na questão é Estilos e Formatação, e é um botão que permite abrir o diálogo, né, chamado Estilos e Formatação, para que possamos escolher um formato para o texto selecionado dentro do documento. E, como vimos aqui, ao lado temos o botão Aplicar Estilo, né, que começa com essa opção padrão, com alguns estilos que podem ser aplicados aí ao texto selecionado. Ok? Detalhe, se nós quisermos criar um estilo próprio, eu quero criar um estilo tipo, com o meu nome, que aplique uma fonte verdana de tamanho 14, que tenha itálico, que tenha uma determinada cor já na fonte. Então, se eu quiser criar um novo estilo, eu clico com o botão direito do mouse em uma área dentro da janela Estilos e Formatação e temos aqui a opção Novo. Então, aqui aparece sem título 1, você vai dar um nome ao seu estilo, certo? E em seguida, através dessa janela, das guias dessa janela, escolher um alinhamento, escolher uma fonte, um negrito, um itálico, um tamanho, certo? Escolher
uma cor para a fonte, um estilo de sublinhado, efeitos, e assim vai, certo? Escolher um plano de fundo para o estilo que já será aplicado ao texto selecionado. Pode-se também definir uma borda dentro do estilo, quer dizer, você pode fazer uma formatação completa, né, denominando um estilo próprio, e depois aplicar todas essas formatações que você vai criar dentro dessa janelinha, simplesmente utilizando o estilo que você criou, sempre que desejar, para um documento ou para um trecho selecionado do documento. Ok? Então essa é uma explicação aqui sobre a ferramenta de estilos e formatação do BR Office Writer. Essa mesma ferramenta existe também no Word, e essas mesmas funcionalidades que nós vimos aqui também podem ser aplicadas em documentos no Word. Ok? Voltando aqui à nossa lista de questões, após comentarmos aí essa questão, que tem como opção correta a letra D, vamos a uma questão agora do Calc, que é o aplicativo de planilhas do BR Office. Temos aqui, a figura a seguir exibe as principais opções de menu do BR Office Calc 3.1. Nós temos aqui a barra de menus, menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas. E a pergunta é, em qual delas encontra-se a função proteger documento? Então, qual dessas opções de menu se encontra a opção de proteger o documento? Vamos lá. Proteger o documento significa proteger uma área da planilha para que ela não sofra alterações, certo? Ou para que as fórmulas e funções dentro da planilha não sejam exibidas, certo? Ou ainda temos uma outra opção aqui dentro do menu formatar, que também nos permite ocultar uma parte da planilha durante o processo de impressão. Mas veja bem, essa opção proteger o documento, ela se encontra aqui no menu ferramentas, certo? Proteger documento, que vai ser a opção correta da questão, menu ferramentas. Mas antes da gente ver esse comando, é preciso que a gente dê uma olhada no comando formatar células, certo? E nessa guia chamada proteção de célula. O que acontece por padrão quando você inicia o BR Office Calc? Essa caixa de diálogo aqui, formatar células, guia, proteção de célula, ela já vem com uma opção chamada protegida marcada. Mas para que essa opção protegida possa realmente ser executada, é preciso você ativar a opção de proteger o documento pelo menu ferramentas. Porque a função dessa opção protegida é bloquear as células para que a planilha não sofra modificações. Então, do jeito que está ali já marcado protegida, eu posso fazer qualquer alteração aqui dentro da planilha, sem nenhum problema. Agora, a partir do momento que eu, pelo menu ferramentas, usar a opção proteger o documento e em seguida planilha, que vai me ser solicitado uma senha, vai ser solicitado que, aliás, eu digite uma senha, para que essa senha possa ativar uma proteção na planilha e alguém que queira fazer uma alteração vai precisar saber dessa senha para poder desproteger a planilha e fazer as alterações. Então eu vou digitar aqui uma senha qualquer, ok, e a partir desse momento o que vai acontecer? Qualquer célula que eu clicar e tentar fazer uma alteração, não é possível modificar células protegidas. Ok. Se eu quiser formatar as células, o comando está desativado. E a maioria dos comandos aqui, que poderiam me trazer algum tipo de alteração, vão estar desativados, certo? Então, alterações não poderão ser executadas na planilha. Somente quando eu voltar em ferramentas, proteger documento, opção planilha, me solicita a senha para poder desproteger. E ok, com isso a gente pode voltar a fazer alterações na planilha. Um outro recurso aqui interessante é porque às vezes você quer proteger as células que contenham fórmulas, né? E também quer que as pessoas não consigam visualizar como uma determinada célula chegou a um resultado. Ou seja, que tipo de cálculo, qual foi a fórmula que foi utilizada naquela célula. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos selecionar aqui, nesse botãozinho do canto, todas as células da planilha. E em formatar células, vamos colocar aqui, ocultar fórmula. Ok. Então, desta forma, o que vai acontecer? Quando eu proteger novamente o documento, a planilha no caso, as células que contêm cálculos, não será exibido o cálculo na barra de fórmulas. Por quê? Se eu clico aqui nesse número 20, aqui aparece na barra de fórmulas que foi digitado o número 20 nessa célula.
Se eu clico aqui no 87, aparece aqui 87 na barra de fórmulas. Mas se eu clico nesse 201, a informação que eu tenho na barra de fórmulas é igual soma B1, dois pontos, B3 entre parênteses. Então, é a soma desses três valores da coluna B. Então, está sendo mostrado para mim aqui qual o cálculo que foi executado nessa célula. Se eu clicar em ferramentas, proteger, documento, planilha, o que vai acontecer? Quando eu clicar numa célula que tem Maria, aparece aqui na barra de fórmulas Maria. 87, aparece 87. Mas aqui onde tem o 201, é uma célula que contém um cálculo. Né? Esse 201 é resultado de uma fórmula, é resultado de um cálculo. Então, o que vai acontecer é que o calc, aliás, ele vai ocultar esse cálculozinho que foi executado nessa célula na barra de fórmulas. Então, os usuários não verão qual o tipo de cálculo que foi executado aqui nessa célulazinha, apenas quando for desprotegida a planilha. Ok? Então, vamos desproteger e o cálculo volta a ser exibido na barra de fórmulas. E para a gente finalizar aqui esse comando, né, aqui em formatar células, nós temos uma outra opção onde, por exemplo, vamos selecionar aqui essa linha 4 da planilha. Maria, 201, o restante das células está em branco. Aí vamos aqui em formatar células e vamos clicar aqui em ocultar durante a impressão. Então é uma outra opção, terceira e última opção dessa caixa de diálogo, na opção de proteção de células, na caixa de diálogo formatar células e ocultar durante a impressão, certo? O que vai acontecer? Se eu pedir para visualizar a impressão dessa planilha, eu vou ver que vai ser impressa a linha 1, 2, 3, mais a 4, Maria e o número 201, eles não serão impressos esses valores. Então aqui nós temos um botão para visualizar a impressão, vamos aumentar aqui o zoom. E a gente está vendo aqui 10, 20, 30, 45, 69, 87. Então a quarta linha onde tem Maria e o número 201 ficam de fora da impressão. Certo? Então significa que se nós clicássemos no botão para impressão dessa planilha, seriam impressas apenas aí essas três linhas da planilha, 1, 2 e 3, e a linha 4, que é uma outra linha que tem conteúdo, esse conteúdo não sairá na impressão. Certo? Nós poderíamos aqui também adicionar um outro comentário para esse comando, é que às vezes a pessoa quer proteger apenas uma determinada área da planilha para que aquela área não sofra modificações. O restante da planilha, qualquer pessoa pode executar alguma alteração, mas em uma determinada área não, fica bloqueada. Por padrão, nós vimos aqui que ao ativar o comando de proteção da planilha, todas as células ficam bloqueadas. Onde a gente clicar e tentar alterar, ocorre um bloqueio. Agora nós vamos selecionar toda a planilha, todas as células. Clicar aqui em formatar células e desmarcar todas essas opções. E ok. Então, eu desbloqueei, desprotegi todas as células. Agora, eu vou selecionar somente a coluna C, vou voltar em formatar células e vou marcar novamente a opção protegida e clicar no OK. Agora vejamos aqui que ao proteger documento, planilha, e OK, somente essa área aqui da coluna C é que vai estar com um tipo de proteção. Se eu clicar aqui em alguma célula da coluna C e tentar digitar algo, não é possível modificar células protegidas. Ok. Mas se eu clicar em alguma outra área da planilha, eu posso alterar tranquilamente. Certo? Então, como nós falamos aqui, por padrão, ao iniciar uma janela do Calc, todas as células elas já se encontram com a opção de protegidas marcada. Você só precisa, como a própria caixa aqui diz, ó, protegida, a proteção de célula terá efeito apenas depois que a planilha atual estiver protegida. Ou seja, você precisa selecionar a opção proteger documento no menu ferramentas, que foi o que nós utilizamos. Então, a própria caixa de diálogo já nos dá a dica. Se a opção protegida já estiver marcada, será necessário marcar a opção proteger documento, comando que está no menu ferramentas. Certo? Então,
Por padrão, todas as células já vêm protegidas, tem só que ativar a opção proteger documento do menu ferramentas. Agora, se nós quisermos proteger somente uma área da planilha, nós temos que desbloquear todas as células, depois selecionar essa área e ativar a proteção, né, somente numa área selecionada. Seleciona, vai em formatar células, marca protegido e ok. Então, com isso, nós vimos aí, ao proteger o documento, pelo menu ferramentas, que é a opção correta da questão que a gente iniciou, esses comentários aqui, somente aquela coluna C, somente aquela área da planilha, vai se encontrar realmente bloqueada para alterações. Ok? Então, com isso, voltando aqui à questão, nós vamos ter aqui somente essa área da planilha com a proteção. Então, vamos ver aqui a letra D, indica menu ferramentas, que é onde se encontra essa opção de proteger o documento. Então, nós tivemos aí mais uma explicação sobre o editor de texto do BR Office, que foi o Writer. Tivemos mais uma explicação sobre mais um assunto também do programa de planilha, que é o Calc. E vale a pena a gente comentar aqui também que no Excel nós temos esses mesmos recursos. Nós temos em formatar células a opção de bloquear a planilha, mas que também só terá efeito quando, através do menu ferramentas, você marcar a opção de proteger a planilha. Ok? Então, em breve a gente retorna aí para a gravação de outros vídeos sobre assuntos aí